De volta com a Andréa Miller Entrevista, e a boa conversa de hoje é com a Roberta Brotti. E a gente estava falando nos blocos anteriores sobre educação, sobre família, sobre a escola ser um lugar bacana de estar, né? E realmente a gente viu aqui pela conversa toda com a Roberta que a Rede Salesiano de Rio Grande conseguiu fazer essa aproximação, né, com o jovem, com a família, e trazer o aluno e os pais para dentro da escola e fazer com que haja essa sinergia entre família, escola e aluno. E eu queria aproveitar, a gente já está no último bloco, e falar sobre 3 temas que eu acho que são assim, fundamentais dentro da escola. Eu queria que tu contasse para a gente como é que a Rede Salesiana, que visão vocês têm do Enem, né? Que não é uma coisa nova, mas é uma coisa que tem prós, tem contras. Como é que vocês encaram isso? Tem como... O que o Enem, né, a prova do Enem, por exemplo, na tua percepção como educadora, com essa bagagem toda que tu tem, que tipo de diferença ele está fazendo na seleção? Né? Quer dizer, é uma prova que a gente... Comentam também, que falam muito, que é uma prova que é cansativa. Né? Que é uma prova que tem conhecimentos gerais, mas tem conhecimentos muito específicos e mais conhecimentos da atualidade, e que é uma prova que cansa, é demasiadamente longa, né? Como é que vocês veem isso? Existem questões que se colocam, Andréia, para nós, entre as discussões nas nossas formações permanentes com os educadores, né? Tanto nós como os nossos colegas têm apontado nesse sentido, que existem discussões pautadas, num primeiro momento, sobre uma problematização que se faz do processo seletivo chamado Enem, né? Como ele está pautando os currículos escolares no Brasil, né? Com que base ou a partir de que elementos ele se estrutura para se tornar a referência brasileira no processo seletivo para as nossas universidades públicas, né? Isso é uma discussão. Como o currículo também é pautado pela demanda do Enem. Isso é uma primeira discussão, né? Mas aquilo que nos compete enquanto instituição é perceber o seguinte: bom, continuar problematizando essas questões do Enem, mas entender que se o Enem é o processo seletivo por excelência regular no Brasil, para a entrada dos nossos estudantes nas universidades públicas, nós então precisamos trabalhar para preparar os nossos estudantes também para o Enem. Essa realidade está posta e o nosso estudante não está fora dela. Nós olharmos para ele fora dessa realidade Sim. é não ofertar a ele a possibilidade dele se inserir socialmente, né, em um mercado competitivo que a gente não pode negar que existe. Sim, com certeza. Né? Então a gente precisa, na escola, subsidiar elementos suficientes para que os nossos estudantes consigam ter condições de competir no Enem, né? Por outro lado, nós temos a clareza de que o Enem não é a nossa pedagogia, no sentido de que o Enem também faz parte do nosso currículo escolar, mas nós temos muitas outras coisas que constituem a nossa pedagogia, o nosso currículo, que precisam estar sim nessa relação. Então, se eu dedicar a vida escolar do meu estudante, principalmente do ensino médio, e cada vez mais precocemente, tem escolas que já estão pautando o Enem lá no ensino fundamental 1, né? E nós já trabalharmos para preparar as pessoas para um futuro sem permitir que as crianças e os adolescentes se sintam no presente, nós estamos negligenciando o papel fundamental da escola. E nós estamos deixando de ofertar a esse estudante uma educação plena, que é direito dele também. Então nós não podemos olhar para esse estudante como uma gaveta, né? A escola moderna, ela não tratou do estudante como corpo, ela tratou somente do estudante como cérebro, né? Nós não olhamos para o nosso estudante como corpo, como cérebro. Nós estudamos como cérebro, olhamos para ele como cérebro e como um corpo integral. Então é preciso esse corpo estar em relação. Então vamos trabalhar sim, vamos instrumentalizá-lo, sim. Para isso, os nossos professores trabalham competentemente para que o currículo também seja associado a uma expectativa da família em relação ao Enem. Por isso, tem que haver esse diálogo, né? A família espera isso da escola. Ela compra um serviço educacional
que também conta com essa preparação para o Enem. Mas isso não é um foco central. Sim, isso não é tudo. Um foco. Isso é uma parte. Isso é uma parte. Isso é uma parte importante, sim, mas ela não é a parte. Ela constitui tantas outras, como a dimensão cultural, por exemplo, que para nós é muito importante e que também constitui elementos interessantes lá no Enem. Porque o Enem, embora seja uma prova extensa, é uma prova para quem consegue pensar. E se o nosso estudante consegue pensar, ele vai ter melhores condições de realizar uma prova do Enem. Porque é uma prova que tem elementos de mobilização intelectual e de mobilização da minha relação com o mundo muito interessantes. E que só quem trabalha com excelência humana ou quem vive um espaço de excelência humana vai ter mais condições de poder estar discutindo algumas coisas. Os próprios temas de redação são temas tão atuais. Muitos jovens escrevem muito bem, mas não conseguem se colocar na sua escrita, não conseguem mobilizar suas emoções na sua escrita, né? Há pessoas, e hoje isso é um desafio inclusive para a empregabilidade, a gente percebe assim uma oferta muito grande no âmbito do currículo, né? Currículos bastante especializados, há uma hiperespecialização dos currículos, mas pessoas que chegam ao mercado de trabalho não sabem se relacionar com o outro. Né? O currículo é vasto, mas eu não sei me comunicar, eu não sei me relacionar com o outro, eu não sei trabalhar em equipe. Bom, então esse currículo que eu tenho não está permitindo com que eu tenha uma inserção no mercado de trabalho. Então, são tantas complexidades que é preciso levar em consideração em relação a isso, e a nossa rede, nos espaços formativos que temos, tanto no âmbito regional como no âmbito brasileiro, e eu recentemente estive em Brasília uma semana no Encontro Nacional dos Diretores da Rede Salesiana, e isso foi muito problematizado, assim, o quanto nós temos segurança de que a nossa identidade salesiana nos permite dizer que nós vamos trabalhar sim, mas que isso é somente uma parte, isso não é a parte. Que legal. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão de gênero, que está uma discussão assim, a juventude toda está questionando e discutindo a questão de gênero. Como é que vocês levam esse assunto para dentro da escola? Esse assunto, na verdade, ele constitui todo o currículo, desde os bem pequenininhos, né? Quando a gente começa já a dizer para as crianças lá, anda na fila dos meninos, anda na fila das meninas, a gente está separando esse gênero, né? Então a gente precisa problematizar isso, e os nossos professores fazem isso muito bem, permitir que as crianças circulem sem ter esse cerceamento das relações. Por que meninos só podem andar atrás de meninos e meninas somente atrás de meninas? Quer dizer, isso vai começar lá com as crianças dos 3 anos, que é a nossa primeira faixa etária de trabalho, né? Se não começaria até antes, né? E isso perpassa todo o nosso currículo, né? A nossa pedagogia salesiana, ela é calcada em toda uma pedagogia constituída por um cara chamado Dom Bosco, né? Que foi um religioso e que se constituiu religioso na época da Revolução Industrial, e ele ia ao encontro dos jovens e das crianças e mostrava para eles o quanto eles eram especiais e o quanto eles mereciam o cuidado. Uma sociedade de Revolução Industrial é uma sociedade que coloca a infância e a juventude para trabalhar no trabalho escravo, nas carvoarias, né, nas indústrias, e ele vai lá e retira essa gurizada de lá e diz para eles assim, mas o que tu sabe fazer, ou o que tu quer fazer? E a gurizada diz, eu sei jogar bola, eu sei assobiar, eu sei cantar, eu sei andar na corda bamba. Dom Bosco começa a se relacionar com os jovens andando na corda bamba e fazendo mágicas. Ele trabalhava como mágico, enfim, eram estratégias que ele constituía para ir ao encontro da juventude e da infância, né? Isso lá Na Revolução Industrial, para ver o quanto essa pedagogia é vanguardista, né? E o quanto a gente precisa se utilizar de malabares pedagógicos e de magias para conquistar esse jovem, essa criança, para estar dentro da escola, né? E Dom Bosco mostra para eles o seguinte, não interessa quem vocês são, interessa que vocês são.
E vocês têm que estar juntos e têm que estar comigo. Eu quero estar com vocês. Eu me sinto bem no meio de vocês, né? Então, uma escola salesiana que não respeita questões de gênero, seja por escolhas, seja a gente querer explicar, e aí eu não vou entrar no âmbito de quais as explicações de gênero que tem, se seria no âmbito biológico, no âmbito da constituição social de gênero, ou no âmbito, enfim, de como esse sujeito se constitui de um gênero ou outro, seja ele quem for, nós vamos trabalhar com ele. E a escola, ela tem que ser representativa da sociedade. Se a sociedade ela é constituída por pessoas homossexuais, heterossexuais, transgêneros, pessoas transexuais, enfim, por qualquer sujeito, é com esse sujeito que nós trabalhamos. Pessoas com deficiência, não deficiência, né? Pessoas com doença mental, não doença mental, bom, é esse mundo que a gente vive, é esse mundo que tem que estar dentro da escola. Nós não escolhemos com quem trabalhar, nós escolhemos como trabalhar. Essa é a nossa escolha. Né? Agora, então, as questões de gênero, elas vêm para a sala de aula. Nós temos proximidade com casais homoafetivos, né? Crianças e adolescentes que a gente percebe que estão se constituindo em outros modelos de gênero, né? E bem, a família tem a participação primeira nessa constituição e na decisão sobre a tomada educativa em relação a esse sujeito. Então a gente vê aí, né, a escola, Roberta, somente acolhe o sujeito. Mais uma vez, o viés que a rede salesiana toma, né, que é a questão do respeito e do acolhimento. Exatamente. Isso é fundante para nós. Né? Isso é fundante. Então tu vê assim, é o respeito e o acolhimento. Exatamente. Seja quem for. Né? E a naturalidade de enfrentar essas coisas com o diálogo. Exatamente. Né? Então, por isso são feitos trabalhos, entende? Nós discutimos, a professora Rita Germano fez um trabalho excelente com as crianças. Ela é muito boa. Ela é fantástica. Ela é professora lá? Ela é a nossa professora. Ela tem uma coluna no jornal Agora isso também, mesmo, toda semana. Temos muito orgulho dos nossos professores, a Rita é uma legal. delas, né? E vários professores, agora recentemente a professora Márcia Meyer, também de Geografia, professor William de Filosofia. Nós fazemos muitos trabalhos também que perpassam as diversas áreas de conhecimento, onde os professores corroboram essas questões entre as suas disciplinas, né? E isso para nós é bem importante. Inclusive, quando a gente promove a Feira de Arte e Literatura ou a Mostra de Ciência e Conhecimento, essas questões vêm à tona. A nossa próxima feira a nossa próxima Feira de Arte e Literatura e Mostra de Ciência e Conhecimento, nós vamos apresentar um trabalho de gênero feito pela professora Rita Germano com os estudantes do quarto ano. Do quarto? Do quarto ano do ensino fundamental. Nossa! É um trabalho bem interessante, Sim, onde eles vão fazer um estudo sobre etária. mulheres na ciência. Esse é o estudo que eles estão fazendo. Eles estão fazendo uma pesquisa sobre mulheres na ciência em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e no Brasil e no mundo. E com uma faixa etária pequena, né? Exatamente, porque as crianças elas têm condições de problematizar essas coisas. E eu recentemente escutei, há cerca de 2 semanas, uma palestra com o Zeca de Mello, em Porto Alegre, uma palestra do Cinep, em que ele dizia o grande desafio para nós, professores, hoje, é conseguirmos desaprender dos modelos antigos e nos constituirmos em modelos que não conhecemos. E os melhores modelos que não conhecemos são as crianças, porque as crianças são aprendizes por natureza. Elas querem aprender e nos ensinam a aprender, basta olhar para elas. Que e lá, legal. se a gente vai na infância, vai ali com as nossas crianças, a gente percebe como eles começam a produzir cultura, a conversar, a reproduzir relações sociais, né, com uma maneira muito bacana. Assim, se a gente aprender mais com as crianças, eu acho que a gente qualifica ainda mais os nossos processos educativos. Que legal. Roberta, Pode deixar a caneta cair. A gente já está no final, eu vou pular o nosso bate-bola, eu nunca fiz isso no programa, porque a gente se estendeu, mas foi uma estendida maravilhosa, porque eu acho que a gente não tinha como não estender esse assunto, né? Então, eu vou te convidar para a gente já ir para o encerramento,
né? E eu deixei essas velas acesas durante todo o programa, porque eu acho que as velas trazem aconchego, elas trazem harmonia e elas também remetem a desejos. Eu queria que a gente pudesse terminar o programa, tu pegando a tua vela, olhando para essa câmera aqui e fazendo um desejo, que não é um desejo secreto, é um desejo para todo mundo e que pode abranger o que tu achar interessante. E depois eu também vou terminar o programa fazendo o meu desejo. Então, o meu desejo é que essa alegria que me move, né, é uma alegria salesiana que me move, que me contagia e que contagia a minha escola, né, que ela permaneça na minha escola e que as minhas crianças e adolescentes se sintam felizes na escola. Enquanto eles estiverem felizes, a escola tem razão de acontecer, tem razão de existir. Então, se essa alegria permanecer, para nós ela é o grande fundamento da continuidade dessa instituição. Uma alegria muito grande estar aqui também, né? Acho que tu és muito salesiana, Andréia, porque tu falas com tanta emoção, com tanto amor das coisas que tu acreditas e me acolheste tão bem, né? Esse momento aqui é um momento de acolhida e é um momento muito salesiano, né? Porque não precisa estar lá para ser salesiano, tanto que eu andei por tantos lugares, né? Verdade. E levei comigo tantas coisas que aprendi e continuo aprendendo e com certeza ainda vou continuar por muito tempo. Então, gratidão, né? Que bacana. E que essa alegria permaneça. Que bacana. Pode apagar a tua vela. Bom, o meu desejo, e eu já falei esse mesmo desejo em vários programas, mas quando a gente vê pessoas como a Roberta aqui, eu já tive várias pessoas com esse mesmo brilho sentadas aqui, isso é uma alegria imensa, não tem como dizer que eu quero que essa alegria, que esse brilho, né, isso se reproduza, isso contagie mais pessoas, que mais pessoas sejam mordidas pelo mesmo mosquito que mordeu a Roberta e que faz ela ter esse brilho, né, e trabalhar com essa satisfação. Porque eu acho que quando a gente trabalha no que a gente realmente gosta, a gente não cansa. E a gente não vê nem o tempo passar, nem a hora de ir embora. Esse é o meu desejo. Roberta, super obrigada pela tua presença aqui. Gratidão, foi muito uma obrigada. Satisfação. Muito grande. Encerramos aqui mais uma Andréa Miller Entrevista. Obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.